A gente está de volta com tudo aqui e nós temos uma entrevista agora sobre direito previdenciário. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você liga para a gente no 31 26 4000 ou manda no WhatsApp 99783 9930. Eu queria dar as boas-vindas aqui no programa a Aline de Paula Santos Vieira, que ela é advogada atuante na área trabalhista e previdenciária, professora na Unisal e em cursinho preparatório para OAB. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia. Então, o direito previdenciário, eu pesquisei mais ou menos, como eu te falei, e eu li que o direito previdenciário, ele estuda e regulamenta a Seguridade Social. Como que é isso? A Seguridade Social, ela é constituída da assistência social, previdência social e saúde. A previdência social, ela é regulamentada pelo INSS, que é o sistema de contribuições, né? Para assegurar os trabalhadores que contribuem para a previdência através do sistema do INSS, e quando esses segurados necessitam de uma contraprestação, que seria o benefício previdenciário, o INSS pode garantir o direito ao segurado. Tá? A saúde através do SUS e assistência social a todos os necessitados, aos desamparados que nós temos hoje na sociedade. Entendi. Então, a Seguridade Social, ela engloba esses três... Exatamente, esses três elementos. Previdência, assistência e a saúde. Sim. E a respeito como que eu posso dizer, a legislação previdenciária que vai mudar, o que vai acontecer? Nós tivemos recentemente várias alterações significantes, né? A última alteração que nós tivemos foi na aposentadoria por tempo de contribuição, né? Nós temos o fator previdenciário, que é um índice calculado segundo uma fórmula estipulada pela Previdência Social, que vai diminuir o valor do benefício, o valor da aposentadoria. Quanto mais jovem, dentro dos requisitos legais, o segurado necessitar da sua aposentadoria, o fator previdenciário pode diminuir até significantemente o valor desse benefício. Com essa nova regra que nós tivemos agora em junho, nós temos a regra 85-95, onde a mulher soma 85 pontos e o homem 95 para que ele aposente por tempo de contribuição, que é uma modalidade de aposentadoria, sem a incidência do fator previdenciário, que seria o valor integral daquele benefício, sem desconto. Porque muitos segurados, eles falam assim, mas eu contribuí um valor X, mas na hora de receber o benefício, na hora de calcular a minha aposentadoria, esse valor diminuiu significantemente. Esse é o intuito, não diminuir o valor da aposentadoria, porém, a necessidade de uma contribuição por um tempo maior. A mulher vai somar a idade dela, mais o tempo de contribuição, que são 30 anos, e deve alcançar os 85 pontos, para não incidir o fator previdenciário. Então, isso não significa que a pessoa vai ter que trabalhar mais? Na maioria dos casos pode acontecer, tendo em vista, dependendo de quando aquela pessoa começou a contribuir. Hoje, com essa nova regra, quem começar a contribuir cedo, quanto mais cedo, mais fácil vai ser atingir aqueles 85 pontos. Hoje, no patamar em que nós estamos hoje, de idade e contribuição, esse sistema veio para exigir do cidadão um tempo maior de contribuição, além dos 30, além dos 35. Então, como funciona? É a soma da idade da pessoa mais o tempo que ela trabalhou. Exatamente, tem que atingir esses pontos. E essa regra é progressiva. Até 2020 nós teremos aí um aumento nesses pontos, para até chegarmos no 90 e no 100. 90 para a mulher e 100 para o homem. Entendi. No caso do 100, então, o homem começa a trabalhar com 20 anos, com 60 ele já consegue aposentar, somando a idade 60 mais os 40 anos de trabalho. Exatamente. Entendi. Deixa eu lembrar você aí de casa que se você tiver alguma dúvida e quiser mandar para a gente, fazer uma pergunta para a Aline, pode ficar à vontade no telefone 31 26 4000 e no WhatsApp 997 83 9930. E enquanto eu estava pesquisando um pouco, eu li uma palavra que eu não conhecia, que é desaposentação.
Exatamente. Desaposentação, um instituto recente, relativamente recente para nós do direito, já está aí em discussão há alguns anos, que trata-se de o aposentado, na maioria dos casos, ele continua trabalhando e continua contribuindo para a Previdência, justamente pelo fator previdenciário, que é um índice que vai diminuir o valor do seu benefício. Então, ele precisa complementar a sua renda. E hoje surge essa possibilidade da desaposentação. Eu vou somar o meu tempo dessas novas contribuições após a minha aposentadoria para melhorar o valor do meu benefício. Então, eu vou fazer uma nova contagem de tempo de contribuição para aumentar o valor da minha aposentadoria. Então, como seria assim, uma nova aposentadoria. Eu vou somar aquele tempo novo das minhas contribuições naquele meu tempo antigo, embora eu já tenha recebido aqui um benefício, fazer um novo benefício com um valor mais alto, mais favorável para o segurado. Isso funciona para quem já está aposentado? Isso funciona para quem já está aposentado. Só que exige que nós, os profissionais, nós façamos um cálculo primeiro para saber, porque depende do valor da contribuição daquele segurado, o quanto vai aumentar para ele. Depende da época em que ele se aposentou, há quanto tempo ele está continuando com essas contribuições. Então, tudo isso depende para a gente fazer um cálculo para ver o quanto vai melhorar aquela aposentadoria. E quais são os benefícios da Previdência Social? Nós temos aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão e nós temos também o auxílio acidente, que é uma complementação indenizatória do auxílio doença, e alguns outros benefícios que a gente vai aí dependendo de cada caso e outros benefícios. Quanto que o trabalhador ele perde a capacidade do trabalho? Pode acontecer por alguma doença, pode acontecer por um acidente, tanto de trabalho ou não, ele perde a capacidade laborativa. Ele, em decorrência daquele evento, ele não consegue mais a sua atividade laboral. Aí a gente vai analisar em cada caso o grau de instrução do segurado, a idade, a profissão em que ele exercia, para ver se a gente consegue fazer uma reabilitação dele no mercado de trabalho ou não. Aí, com a perda da capacidade laborativa, ele vai receber um auxílio doença que vai encaminhá-lo futuramente para uma aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria do segurado em que não pode exercer nenhuma atividade laborativa mais. Acho que nós temos uma pergunta, temos sim. Costureira autônoma como ela, perdão gente, tá faltando uma coisa. Ah tá, minha avó é costureira autônoma. Como ela pode se aposentar? Ela nunca pagou o INSS. Uma pergunta da Milena de Lorena. Obrigado, Milena. Aquele segurado, aquela pessoa que nunca contribuiu para o INSS, ele não vai ter direito à aposentadoria. Mas a lei, ela prevê um benefício chamado LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Para aqueles que nunca contribuíram para a Previdência e a gente vai ter que comprovar a idade avançada, as dificuldades financeiras e as dificuldades de saúde, as doenças daquela pessoa, ele vai receber esse benefício no valor de um salário mínimo e não vira pensão, não é uma aposentadoria que vai deixar para o dependente aquela pensão. Então existe o LOAS, que é esse benefício no valor de um salário mínimo para quem nunca contribuiu para o INSS. A gente não vai poder falar em aposentadoria, porque o sistema da Previdência é esse, é mediante contribuição. Você contribui para o sistema e vai ter o benefício. Só quem contribui que pode aposentar. Contribui, exatamente, mas a lei prevê esse benefício para aqueles que nunca contribuíram para a Previdência. Entendido. Então tá aí, Milena, sua pergunta foi respondida. Se você quiser fazer alguma pergunta para a Aline, você liga para a gente no telefone 31 26 4000 ou no WhatsApp, que é 997839930, é isso? Ah, eu decorei, olha lá. Temos uma outra pergunta para você do Manuel. Minha mãe não trabalha, existe algum valor mínimo que ela pode pagar? Exatamente. Hoje tem a possibilidade da doméstica, que tem que se enquadrar num limite da lei, que ela pode contribuir num valor mínimo, tá? Tem um percentual mínimo que ela vai poder também garantir aí a sua aposentadoria. Nós temos também a dona de casa,
né, que ela pode contribuir também com alíquotas diferenciadas, que agora a lei permite, para ela conseguir fazer a sua aposentadoria mais na frente. Ok. No caso de pensão por morte, como funciona? Pensão por morte também é uma nova regra, tá, que passou a valer agora dia 1º de março de 2015. Agora nós temos alguns outros requisitos para a concessão da pensão por morte. Nós temos um tempo mínimo de contribuição de 18 meses, tá? Temos que comprovar o casamento ou a união estável por no mínimo 2 anos, tá? E agora são cotas, agora a Previdência dividiu por cotas o pagamento da pensão por morte. Nós temos garantidos 50% do valor que seria da aposentadoria daquele segurado que faleceu ou do valor que ele teria direito à aposentadoria, tá? 50% mais 10% por dependente, no limite de 100% desse valor, tá? E aí depende de quantos dependentes aquele segurado tem, para poder fazer o cálculo de quanto será o valor da pensão por morte, tá? E tem também um limite de idade, por exemplo, se o dependente, se o cônjuge, a gente vai ver a expectativa de vida daquele cônjuge para ver por quanto tempo ele vai receber a aposentadoria. Por exemplo, acima dos 44 anos, a pensão por morte vai ser vitalícia. Mas se o cônjuge tem até 21 anos, ele vai receber por 3 anos somente. Justamente para isso, porque o sistema da Previdência, ele quer evitar o pagamento dos benefícios sem a contribuição suficiente para viabilizar aquele custeio. Entendido. Então, no caso da pensão por morte, no mínimo 2 anos de união estável. De união estável ou casamento regularizado, né, na forma da lei. 18 meses de contribuição, caso seja o benefício venha decorrente de uma aposentadoria por tempo de contribuição, observado os limites de idade para ver por quanto tempo aquele dependente vai receber e as cotas agora, 50% mais 10% por dependente. Isso funciona também para casais homoafetivos? Exatamente, hoje a gente já tem essa regularização. Tem essa regularização. Exatamente. Ok, nós temos mais uma pergunta. Minha mãe pagou o INSS 15 anos e hoje está desempregada e doente, não paga mais. O que fazer? Tem como receber? É a pergunta da Aline de Guará. Obrigado, Aline. Nós temos que observar a qualidade de segurado. Ela contribuiu 15 anos e hoje não contribui mais. Se ela deixou de contribuir já tem 12 meses, ela perdeu, a princípio, a qualidade de segurado. Então, ela não tem direito a pleitear nenhum benefício. Ela teria que verter novas contribuições até que ela possa se aposentar, tá? Depende da idade dessa segurada e por quanto tempo ela deixou de contribuir. Tá? E ela citou a doença, tem que ver quais motivos essa doença, se é uma doença profissional, se já foi constatada a invalidez dessa segurada, para que a gente possa voltar essas contribuições, ou até mesmo, dependendo de há quanto tempo ela deixou de contribuir, para ver se a gente pode enquadrar essa segurada no período de graça, que nós chamamos, que seria uma extensão onde a pessoa mantém a qualidade de segurada e vai poder pleitear o benefício que ela precisa. Entendido. Só achar a Aline, se você quiser fazer como a Aline e mandar uma pergunta para a Aline, é só ligar para a gente aqui no 31 26 4000 ou mandar no WhatsApp 99783 9930. O salário família, o que é o salário família? O salário família é um valor que é pago para o trabalhador que recebe até R$ 725 aproximadamente, ele vai receber um valor por filho, até 14 anos. Se ele tiver um filho inválido, ele vai receber vitaliciamente esse filho inválido. Tá? Tem que ser requerido diretamente para o empregador, então tem que ser um segurado que tenha vínculo empregatício, segurado empregado, por exemplo. Tá? Se ele receber até R$ 1.089 aproximadamente, ele vai receber um outro valor por cada filho até 14 anos. Se inválido, ele tem direito de receber vitaliciamente por esse filho. Tá? Seria um benefício para complementar a renda do segurado de baixa renda. Exatamente. Por filho, né? Por cada filho que ele tiver. Por filho. Exatamente. Existe algum número máximo de filho, por exemplo? Não. Filhos até 14 anos ou inválido. Daí, o filho que atingiu 14, 15 anos, o segurado vai deixar de receber esse valor. Entendi. Temos mais uma pergunta. Perdi meu dedo em um acidente de trabalho.
Como posso fazer para aposentar? O Fábio de Lorena. Aí a gente vai encaminhar esse segurado para uma análise do percentual da perda da capacidade laborativa. Aí vem aquilo que eu falei, analisar a idade dele, grau de instrução, qual é a profissão, porque primeiro ele vai ter que passar por um processo de reabilitação. Não vamos conseguir encaixar mais esse segurado em nenhuma atividade laborativa, ele vai ser encaminhado para uma aposentadoria por invalidez. Mas tem que manter as suas contribuições, ou se estiver recebendo auxílio-doença, em decorrente desse acidente de trabalho, ele mantém a sua qualidade de segurado. Tá? Então a gente vai ter que analisar. Perdeu o dedo da mão, qual era a atividade? Era uma atividade manual? Se pode fazer uma outra coisa. Se ele pode ser encaixado em outra atividade que vai verter contribuição para a Previdência, aí a gente não vai conseguir aposentar. Tá? Vai ter que ser constatada a invalidez total e permanente daquele segurado para que ele possa aposentar por invalidez. Ok, agora a respeito do salário maternidade, como que ele funciona? O salário maternidade é um valor pago àquela segurada que adotou uma criança ou teve uma criança por meios naturais, né? Pago integralmente, é o valor integral do salário que ela recebia enquanto perdurar a licença maternidade. Tá? É pago pela empresa também. E funciona também no caso de adoção? Exatamente, em caso de adoção também. Em caso de adoção também. Que legal. Hoje a gente consegue até judicialmente estender esse benefício para o homem. Por exemplo, a esposa falece no parto, o homem fica sozinho cuidando do filho, a gente consegue essa extensão, até administrativamente a gente tem alguns casos aí que podem ser reconhecidos. Tá? Mas em caso tanto de adoção quanto de parto mesmo, onde a mãe falece, por exemplo. Entendi. A aposentadoria especial, o que é isso? Como funciona? Aposentadoria especial, o nome já diz, é aquele trabalhador que se manteve em condições especiais de trabalho. Por exemplo, esteve exposto a ruído excessivo, esteve exposto a produtos químicos, produtos inflamáveis, eletricidade, ele tem um risco à vida, ele tem um risco à saúde. Então, a lei prevê que ele se aposente antes. Com 25 anos de atividade comprovadamente especial, ele já tem essa oportunidade de se aposentar, o valor integral. Nesses casos, não tem incidência do fator previdenciário. Então, ele vai receber de acordo com aquele salário de contribuição que ele verteu à Previdência. Tá? Então, a gente tem que provar através de documentos. Tem um documento que chama PPP, que é muito conhecido popularmente, em que a empresa é obrigada a fornecer ao INSS, onde a empresa descreve ali as condições especiais de trabalho daquela pessoa que vai gerar o direito à aposentadoria especial. Entendi. Nós temos mais uma pergunta. Olha, tem bastante participação hoje, né? Perdi a audição de um dos ouvidos, trabalhando muito com fone. Posso entrar contra a empresa? O Carlos de Cachoeira Paulista. Abraço, Carlos. Pode entrar contra a empresa, mas a gente tem que analisar como foi a progressão dessa perda de audição. A gente tem que pegar aí a audiometria, se a empresa fizer regularmente, a gente tem que verificar o exame admissional desse trabalhador, tem que verificar quando ele entrou na empresa, como era a condição de saúde dele, como era esse trabalho com fone, porque hoje a gente tem uma discussão muito grande na Justiça do EPI, o equipamento de proteção individual do trabalhador. As empresas alegam que o EPI ele elimina totalmente qualquer efeito, por exemplo, nesse caso do ruído. Não, os meus funcionários trabalham 8 horas por dia, todos usando o EPI. Então, o ruído não tem efeito nenhum no meu trabalhador. Mas e aí? Eu tenho agora uma pessoa que perdeu a audição. Como foi? Quando ele entrou aqui, a audição dele era 100%, por que agora diminuiu? Então, quer dizer que o EPI não funcionou eficazmente 100%. Então, a gente vai ter que acompanhar, nesses casos, entrando com ação, perícia médica para acompanhar essa audiometria, perícia no local de trabalho, tá? Mas lembrando que ele tem um prazo para entrar, tá? Se ele foi dispensado ou se ele pediu demissão, ele tem 2 anos a partir dessa data para poder ajuizar uma ação trabalhista para discutir isso aí, tá? Então, ele tem que comprovar que foi através do trabalho. Exatamente, que essa perda ocorreu através da atividade que ele desempenhou na empresa. Entendi. Era a pergunta do... Como que ele chamava? Carlos, né? Então, se você quiser fazer como o Carlos, mandar uma pergunta aqui para a Aline, é o telefone 31 26 4000 ou WhatsApp 99783 9930. Eu tô adorando que eu decorei o WhatsApp. E a gente tem mais uma pergunta. Fui afastada por estresse
e hoje estou no INSS, me sinto bem para trabalhar, mas o médico não libera. Existe algo que eu possa fazer? Uma pergunta da Marília, de Aparecida. Olha, se o médico não libera, provavelmente ele constata mesmo uma impossibilidade de retorno ao trabalho, tá? Ela tem que fazer periodicamente as perícias no INSS para que o médico avalie a situação dela. Ela pode passar no médico particular que acompanhe o caso dela e ele atestar essa liberação e ao chegar no INSS para essa perícia ela pode levar para ele, tá? Entendi. Quem que entra na categoria de contribuinte individual? Na maioria dos casos, o contribuinte individual é aquele que trabalha por conta própria, tá? Não tem vínculo empregatício. Por exemplo, não é um funcionário com carteira registrada de uma empresa. Pode ser a manicure que trabalha dentro de um salão, exatamente, de um salão de beleza, mas não tem o vínculo empregatício, um pintor, todo o profissional liberal. Aí a gente tem na lei assim vários contribuintes individuais em si, né? Entendido. Perdão, me perdi aqui. Eu já falei da aposentadoria especial, sim, né? Então, se você tiver mais uma pergunta aqui para a Aline, a gente tem o nosso telefone, é só ligar para cá, 31 26 4000, ou WhatsApp que é 997 83 9930. Um contribuinte individual empregado, ele tem direito a receber o auxílio acidente que não seja por acidente de trabalho? O auxílio acidente, ele é uma parcela indenizatória que decorre do auxílio doença, mas é somente em caso de acidente do trabalho, tá? E o contribuinte individual e o facultativo, eles não têm direito a receber esse benefício, tá? Então a pessoa sofre um acidente de trabalho, ele recebe o auxílio doença e aquele acidente de trabalho ele gera uma sequela, eu tenho que comprovar a sequela no meu acidente de trabalho. Aí eu vou receber essa parcela do auxílio acidente, que pode ser até 50% do salário do auxílio doença. A gente vai dar um intervalinho e nós vamos voltar com a Aline no próximo bloco, tá ok? Lembrando que você pode mandar suas perguntas para cá no 31 26 4000 e no WhatsApp 99783, é isso? 9930. Até o próximo bloco.